Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo. Dessa vez nós vamos falar de Teorema de Tales. Se liga só. Então, ó, Teorema de Tales é o seguinte. Então eu tenho retas paralelas. Então a reta A, a reta B e a reta C são retas paralelas. Então vou escrever aqui, ó. A paralelo com B, paralelo com C. E aí eu tracei uma reta que corta esse feixe de paralelas. Então essa reta é chamada de reta transversal, que ela está cortando esses feixes. As distâncias que eu fiz aqui, ó, a medida do A até B, eu fiz com 1 centímetro. E a medida do B até C, eu fiz com 3 centímetros, tá? Então, para facilitar, fiz aqui com 1, aqui com 3, e eu fiz perpendicular, ó, 90 graus em todas, tá bom? Para ficar mais fácil a observação. Vamos mostrar então o que Tales descobriu traçando retas paralelas. Vamos lá então. Em qualquer lugar desse feixe de paralelas, você vai fazer outra transversal no sentido que você quiser, tá? Pode ser uma reta nesse sentido, pode ser nesse sentido. Só não faça outra perpendicular, porque ela vai ficar igual a essa. Então não é a ideia que a gente quer obter, tá? Então vamos lá, ó. Pegar qualquer tamanho aqui e vou traçar uma reta. Vamos lá. Tracei. Essa reta eu vou chamar de reta S. Então aqui eu vou marcar o ponto A', o ponto B' e o ponto C'. Então essa aspinha do lado do ponto aqui, a gente chama de linha, tá? A', B', C'. Ok? Verifica agora quais foram os seus tamanhos. Então, eu vou comparar aqui o segmento que está entre as retas A e B. O segmento A', B'. Aqui, ó, esse segmento que eu estou pintando de azul, tá? Ele ficou com... No meu, eu tracei com 1,5. 1,4, 1,5, vou colocar 1,5 para a conta ficar mais fácil. 1,5 centímetros, tá? Ok? E esse segmento de baixo aqui, vou marcar ele de vermelho. Aqui, tá? Ó, ele ficou com 4,5. 4,5. Observa só, então, o que Tales percebeu. Aqui eu fiz de 1 e aqui eu fiz com 3. Aí eu fui lá e tracei uma reta qualquer e o segmento que ficou aqui ficou com 1,5 e o que ficou aqui ficou com 4,5. Consegue reparar que a proporção é a mesma? Se eu pegar o 1 e comparar com o 3, eu aumentei 3 vezes. Se eu pegar 1,5 e comparar com o 4,5, eu aumentei 3 vezes, porque 1,5 vezes 4,5, 1,5 vezes 3 dá 4,5. Então perceba que 1 sobre 3, esse segmento dividido por esse, dá 0,3333, né? Isso aqui é uma dízima periódica. E 1,5 dividido por 4,5, 1,5 dividido por 4,5 também dá 0,333, tá? Não importa qual valor você faça aqui. Observa só, vou fazer uma outra reta cortando aqui, ó, em outro sentido, ó. Qualquer direção, tá? Fui lá e fiz a reta, marcar os pontos. O ponto A, 2 linhas, B, 2 linhas e C, 2 linhas. Repara só, vamos medir do A, 2 linhas ao B, 2 linhas, eu tracei com 1,1. 1,1 centímetros. Do C até o B, ficou com 3,3 centímetros. 3,3 centímetros. Consegue perceber? Olha lá, tripliquei a medida de novo. Se eu pegar esse segmento com esse,
1,1 sobre 3,3, isso daqui também vai dar 0,333 e assim vai, dízima periódica. Então, o que Tales constatou com isso? Ele percebeu que os segmentos, eles não são iguais. Os segmentos podem ter tamanhos diferentes, mas a divisão desses segmentos são sempre iguais. As razões desses segmentos são sempre iguais. Então, ele está querendo dizer que quando eu tenho retas paralelas formadas por transversais, elas formam segmentos proporcionais. Esse é o teorema de Tales. Vamos escrever isso? Retas paralelas cortadas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Ok? Retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos proporcionais. Vamos escrever a proporção que eu tenho aqui? Então, eu tenho que o AB dividido pelo BC, o AB dividido pelo BC tem que ser igual ao A', B'B' dividido pelo B'C'. B'C'. Essa é a ideia. Poderia fazer isso com a próxima. Veja só que quando eu pego o segmento inteiro, essa proporção também se mantém, tá? Então, se eu quiser trabalhar com todo esse segmento aqui, ó, 1 mais 3 é 4. E aqui, 1,5 mais 4,5 é 6. Eu também posso utilizar, tá? Eu tenho a proporção vai ser a outra, mas ainda vai ser proporcional, tá? A razão vai ser outra, mas ainda vai ser proporcional, tá certo? Então, esse é o teorema. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa informação. Valeu, galera. Tchau, tchau.